Olá pessoal, hoje vamos dar início então à parte da estequiometria envolvida na eletroquímica. Vamos falar das leis de Faraday. As leis de Faraday, então, elas vão ser utilizadas tanto para pilhas quanto para eletrólise. Então, as leis de Faraday, elas permitem predizer as quantidades envolvidas em uma célula eletroquímica, baseadas nas grandezas tempo, carga elétrica, corrente elétrica, quantidades consumidas e formadas ao longo da reação, número de mols de elétrons, etc. Uma forma mais moderna de transcrever as duas leis de Faraday numa só é dizer que a quantidade de produto formado ou reagente consumido por uma corrente elétrica deve ser estequiometricamente equivalente à quantidade de elétrons fornecidos. Então, numa reação química, por exemplo, se eu vou reduzir 1 mol de átomos de sódio, eu sei que cada mol de átomo de sódio precisa de 1 mol de elétrons. Então, essa quantidade de elétrons envolvidos seria 1 mol de elétrons. No caso, se fosse reduzir o íon alumínio, nós teríamos então que ter 3 mols de elétrons para cada mol de íon alumínio reduzido. Então isso é bem importante aqui para a gente efetuar os cálculos, né? Bom, vamos lembrar um pouquinho da física envolvida nessa parte da matéria, né? Nós temos que lembrar dos conteúdos de corrente elétrica, carga elétrica, tempo e também da carga elétrica fundamental ou carga elétrica real, aquela descoberta por Robert Millikan. Inclusive ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Então aqui, ó, vocês acompanham a carga que é dada em coulombs, né? A carga elétrica é igual à corrente elétrica dada em amperes vezes o tempo dado em segundos. Tá? Então se você tiver, por exemplo, uma carga em coulomb, né, tu vai usar a carga em coulomb nas contas. Se tiver corrente e tempo, tu vai usar essa relação, I vezes T. E aqui nós temos então o número de elétrons envolvidos, tá? E a carga elétrica de cada elétron real. Então, as grandezas, então, Q carga elétrica, I intensidade da corrente elétrica em amperes, tempo em segundos, N maiúsculo, número de elétrons, tá? E o Ezinho é a carga elétrica fundamental, ou carga elétrica real, que foi descoberta por Millikan, né? Que vale 1,6 × 10⁻⁹ coulombs, cada elétron ou cada próton. Essa carga é a carga de cada item fundamental, elétron ou próton. Bom, vamos ver então como essas relações são unidas e como se faz essas contas. Então, essas relações que eu vou mostrar agora para vocês, elas fazem com que a gente tenha uma união entre a eletroquímica e a estequiometria. Ou seja, isso permite que eu possa fazer cálculos, né, de carga elétrica envolvida, né, de intensidade da corrente elétrica, do tempo, qual é a massa depositada em determinado material, etc, etc. Então aqui vocês têm uma base para essa relação, é o seguinte, que é a base das duas leis de Faraday, né? 1 mol de elétrons, tá? Sempre 1 mol de elétrons vai valer 1 Faraday. E esse 1 Faraday, tá? Que é a quantidade de eletricidade, vai valer
96.500 coulombs, que é a carga Q. Então, usando esse pressuposto aqui, para a gente fazer os cálculos, baseado sempre em formar, né, 1 mol da substância que eu quero reduzir ou oxidar. Então, aqui eu tenho o número de mols de elétrons, quantidade de eletricidade em Faraday, carga em Coulomb, a massa depositada ou consumida em gramas, o número de mols formados ou consumidos da substância envolvida na reação, o volume em litros de gás, aqui relacionado a CNTP. Se não for na CNTP, nós temos que usar então as leis dos gases, né, ideais, né, usar essa lei para transformar então em outra condição que não seja a normal, né. Você sabe que a condição normal de temperatura e pressão é 0 graus Celsius, né, e 1 atmosfera. E o número de entidades, partículas, moléculas, mols, enfim, o número de entidades formadas, então tem a ver com o valor do mol, né? Então, 6 vezes 10 a 23 coisas eu posso formar. E aí vai depender do que for, né? Pedido, se é molécula, se é íon, enfim. Então, essa parte que está em vermelho aqui, gente, é a relação fundamental da eletroquímica para cálculo de quantidades, né? A parte, então, quantitativa da eletroquímica. Vejam, essa parte em vermelho, vocês têm que respeitar essa ordem aqui. Abaixo, então, nós temos as variáveis que nós vamos calcular, tá? Então, aqui o número de mols de elétron, representado com esse símbolo Ne, a quantidade de Faradays, né, envolvida, essa letra aqui seria um F, né? A quantidade de carga, ou I vezes T, ou ainda N vezes E, que E é a carga do elétron, né? E aqui é o número de elétrons envolvidos. Então, isso tudo aqui está na mesma coluna carga. A massa que nós vamos calcular, depositada ou consumida, o número de mols formados, o volume, se for um gás, e o número de partículas, né? Observe que nessa linha de cima, esse M maiúsculo aqui, é a massa molar da substância que eu vou depositar ou consumir, tá? E observem também que esse xzinho que aparece aqui, ó, como multiplicador nessas 3 colunas, envolve o número de mols de elétrons que eu preciso para depositar 1 mol da substância aqui, ó. Então, como eu falei anteriormente para vocês, o alumínio, né? Alumínio 3, para reduzir ele para alumínio 0, eu preciso de 3 mols de elétrons, né? Então, você colocaria aqui no lugar desse X um valor 3. Aqui também 3 e aqui também 3, ou seja, ficaria 3 mols de elétrons, está para 3 Faraday, que está para 3 vezes 96.500 coulombs, tá? E aí você colocaria aqui a massa molar do alumínio, etc, etc, tá? Então, essa é a base dos cálculos. Isso aqui são, na realidade, regras de 3 que você vai utilizar sempre, observando os dados do problema e o que é pedido para calcular, né? Então, por exemplo, se eu te dou carga e peço massa, tu vai usar essas 2 colunas aqui para fazer uma regra de 3, ó, tá? Se eu te dou Faraday e pergunto massa, tu vai fazer a regra de 3 com essa coluna e com essa aqui. E assim por diante, tá? Se eu te der, por exemplo, massa e te perguntar volume, tu vai fazer a relação aqui. E assim sucessivamente. Então, essa relação que está marcada em vermelho, eu costumo chamar de tripão, carinhosamente, né? Que é uma relação que eu utilizo nas minhas aulas, no cursinho, e é o jeito que eu dou aula dessa matéria. Então, não existe isso em livros, né? Eles fazem de forma diferente, de forma particionada. Eu faço de uma forma mais, vamos dizer assim, compactada, né? Então, vamos ver alguns exemplos para vocês verem a aplicação disso tudo aí. Então, o exemplo 1, numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de nitrato de prata, flui uma corrente de 5 amperes
durante 9.650 segundos. Nessa experiência, quantos gramas de prata metálica são obtidos? Então vejam bem, pessoal, aqui eu tenho prata. A prata, né, a carga da prata é mais 1. Tá? Então eu sei que para depositar 1 mol de prata, 0, eu preciso de 1 mol de elétrons. Então aquele xzinho da minha relação vale 1. Sendo assim, né, vocês observem, eu vou ter que relacionar carga com massa. Então essas duas colunas aqui eu vou utilizar. Só que foi dado, ó, ampere como corrente e tempo. Então eu vou utilizar esta linha aqui, ó, para fazer o cálculo, tá? A primeira linha continua sempre válida, tá? E o meu x é 1, então vai ser aqui, ó, 1 vezes 96.500, tá? Está para I vezes T, que é 5 vezes 9.650. A massa molar da prata, tá? E a massa que eu quero calcular. Então vamos ver como é que fica isso aí. Fazendo essa relação, então eu tenho 1 vezes 96.500 coulombs, está para 5 amperes vezes 9.650 segundos. 108 gramas, que é a massa molar da prata, está para M, que é a massa que eu quero depositar de prata. Então, isolando aqui, ó, a massa, veja que na diagonal divide, né? Está aqui. E o restante multiplica. Então, eu tenho 108 vezes 5 vezes 9.650 dividido por 96.500. Aqui nós podemos simplificar, né? Dá 10 embaixo, né? Então, simplificando 5 e 10, aqui sobram 2. Então, eu tenho a metade de 108. Ou seja, a massa de prata que eu vou depositar é 54 gramas. Vamos para a questão 2, então, né? Agora a questão é diferente um pouquinho. Eu quero calcular o volume de hidrogênio liberado a 27 graus Celsius e 700 milímetros de Hg pela passagem de uma corrente elétrica de 1,6 amperes durante 5 minutos por uma cuba contendo hidróxido de sódio. Então aqui, gente, para que eu consiga liberar hidrogênio, a reação que eu preciso fazer é essa aqui, ó. Né? Então, 2 mols de H+, mais 2 elétrons, dando 1 mol de H2. Veja que para descarregar 1 mol de hidrogênio gasoso, eu preciso de 2 mols de elétrons. Então, o meu xzinho lá, que vai na expressão, é 2, por conta desses 2 mols de elétrons. Então, agora vamos calcular o volume de hidrogênio na CNTP, lembrando das nossas relações estequiométricas, né? Eu quero calcular o volume, então, ó, isso aqui que eu quero calcular, e é dado carga, ou seja, ampere e tempo. Só que esse tempo eu não posso usar em minutos, hein, gente? Então, aqui, ó, essa coluna, carga com volume. Montando essa expressão, eu tenho, então, que 2, que é o x é 2, né? 2 vezes 96.500 está para 22,4 litros na CNTP de gás. Ora, o volume V está para 1,6 vezes 300 segundos, que corresponde a 5 minutos. Né? 5 vezes 60 dá 300, né? Então, assim, o volume vai ficar, né, 22,4 vezes 1,6 vezes 300 dividido por 2 e dividido também por 96.500. Isso dá um volume na CNTP de 0,0557 litros ou 55,7 mililitros de gás hidrogênio. Mas não é isso que ele nos dá. Ele nos dá que o gás está a 27 graus, olha lá, e uma pressão de 700 milímetros. Então, eu tenho que fazer a transformação disso, né? Então, vamos calcular o volume do hidrogênio nas condições dadas, né? A gente sabe da equação geral dos gases que PV sobre T é igual a PV sobre T, né? Então, para a condição 1 e para a condição 2. Na condição 1, eu considero a condição normal de temperatura e pressão, tá? A 760 milímetros de Hg e 273 Kelvin.
Tá? E para o dado lá a 27 graus Celsius, seria 300 Kelvin, né? E 700 milímetros de Hg. Então, fazendo a continha, isolando aqui ó, o V2, que é o volume que eu quero saber, ó, tá vendo? Isolando aqui, ó, passa o T2 multiplicando, tá aqui, ó, e passa o P2 dividindo, tá aqui. Então, eu tenho essa expressão, juntando tudo, né? P1, 760, V1, 557 mililitros, T2, 300 Kelvin, P2, 700 milímetros de Hg e T1, 273 Kelvin. Fazendo a continha, isso dá 66,5 mililitros de gás hidrogênio naquelas condições do problema. Terceira questão, o exemplo diz o seguinte: eu tenho a reação que ocorre no ânodo da bateria do automóvel, é representado pela equação. Então, eu tenho chumbo sólido reagindo com o monohidrogênio sulfato, esse íon aqui, dando sulfato de chumbo 2 mais H+, mais 2 elétrons. Ou seja, resumindo essa reação aqui, nós temos na real o chumbo 0 dando chumbo 2 mais 2 elétrons. Tá? Verifica-se que 0,207 gramas de chumbo no ânodo é convertido em sulfato de chumbo 2, quando a bateria é ligada por um tempo de 1 segundo. Pergunta: qual é a corrente fornecida pela bateria? A corrente em amperes, né? Tá? Então veja que aqui eu já descubro, né, pelo número de mols de elétrons envolvido em 1 mol do chumbo, eu verifico que o x é igual a 2, né? Que eu vou usar nas minhas expressões. Lembrando que eu estou relacionando massa, então essa coluna, com carga de novo, essa coluna aqui. E eu tenho, o tempo está aqui, ó, tá vendo? Então, você usa essa primeira linha aqui e essa linha aqui, né? Então, isso fica da seguinte maneira. Então, 2 vezes 96.500 coulombs está para 207 gramas, que é a massa molar do chumbo. A corrente que eu não sei, I vezes 1 segundo, está para 0,207 gramas. Veja que daqui para cá, ó, dividiu por 1000. Então, daqui para cá também divide por 1000, né? Então, é só fazendo a continha aqui. Então, isso aqui dividido por 1000 dá 193 amperes. Essa é a corrente elétrica necessária para que eu consiga consumir essa quantidade de chumbo. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção. Obrigado. Eu deixei uma lista de exercícios na sala virtual do Google. Vocês abram lá e tentem fazer e me entregar por lá mesmo, tá? Abraços e até a próxima.